Olá, aqui quem fala é Francisco e hoje nós iremos fazer nossa análise crítica de dilemas éticos em filmes ou séries de ficção científica. O grupo é formado por mim, Leonardo Grossi, Luiz Gustavo e Luiz Leroy. Em nosso estudo de caso, nós abordamos os dilemas éticos no episódio Zima Blue da série Love, Death and Robots, o qual é um episódio que aborda diferentes dilemas éticos ligados à evolução tecnológica, inteligência artificial, identidade e propósito existencial. No âmbito ético, existem várias questões que são abordadas no episódio, porém há quatro delas que são principais. A primeira delas é a fronteira entre a criação e a autonomia, uma vez que Zima, o robô protagonista do episódio, começou como um simples robô de limpeza subaquático, mas foi gradualmente aprimorado até se tornar uma entidade altamente inteligente e consciente. Isso nos faz questionar até que ponto é ético aprimorar uma máquina simples ao ponto de gerar consciência e quais são as responsabilidades do criador ao realizar isso. A segunda é a manipulação tecnológica do eu, que ao longo dos anos, Zima substituiu partes do seu corpo por componentes artificiais cada vez mais complexos, até que quase nada de sua identidade original permaneceu. Logo, nós podemos questionar se é eticamente aceitável alterar tanto a própria natureza, biológica ou mecânica, a ponto de perder toda a identidade inicial. Além disso, outro tópico importante é a busca artificial por propósito, uma vez que Zima se tornou uma celebridade universal por suas obras gigantes, mas vive em conflitos sobre sua própria existência, questionando se seus objetivos são autênticos ou artificiais. E isso nos faz questionar se as máquinas podem desenvolver um propósito próprio. Quem define o sentido da vida para uma identidade criada artificialmente. Por último, mais ou menos importante, tem-se também o consentimento na evolução, uma vez que Zima, durante o episódio, nunca pôde consentir ser transformado em um ser consciente e hipercomplexo. Logo, seria ético modificar uma entidade incapaz de compreender as consequências da sua transformação? Nesse slide, nós apenas recapitulamos, fazemos um resumo do que o episódio se trata. Então, é a origem do limpador ao artista cósmico, pois Zima iniciou sua existência como um humilde robô limpador de piscinas, mas a partir de aprimoramentos de seu criador, que também é outro personagem que queremos abordar na nossa análise, realizou inúmeros experimentos e melhorias até que ele evoluiu ao ponto de se tornar um artista cósmico. É a partir dessas transformações e evoluções em que nós podemos questionar esse alcance de até onde nós podemos ir com essas melhorias e quais são as morais ao realizar essas melhorias em máquinas e robôs. Bom dia, sou Leonardo Grossi. Vou falar sobre as escolhas dos personagens. Em Zima Blue temos três personagens principais: a criadora de Zima, a jornalista Claire e o próprio Zima. São as ações da cientista criadora que começam o conflito da história. Ela que cria Zima, que era um robozinho de limpar a piscina, e ela continua aprimorando, adicionando maior capacidade intelectual, perceptiva e motora. Ela é movida apenas pela sua curiosidade e ambição. Ela não tem nenhum objetivo claro em mente, uma visão para o futuro, e nem consideração pelos impactos das suas ações. Zima é quem sofre as consequências disso. Sua vida e propósito simples são tornadas infinitamente mais complexas, sem qualquer consentimento de sua parte, por uma pessoa que não tem seu bem-estar em mente. Por fim, a jornalista, que existe um pouco paralela à história desses dois, tem um papel importante na mediação entre a tecnologia e a sociedade. Ela constrói uma ponte entre esses dois. Seu trabalho, o trabalho jornalístico, que permite que as pessoas questionem as decisões da cientista e sequer saibam que elas foram feitas. É, a história que ela traz conta das vítimas, das consequências da tecnologia. Não é possível fazer ética se as pessoas nem sequer saibam o que está acontecendo. A decisão final do Zima na história é abandonar seus aprimoramentos e voltar à sua forma original de robô limpador, destruindo seu corpo aprimorado. Ela é uma decisão que questiona o seu próprio propósito e, por isso, o propósito do avanço tecnológico. O Zima ele se sente realizado apenas com seu propósito e essência simples. Eu acho que
essa história, a questão que ela traz é a questão do propósito dos avanços tecnológicos. A tecnologia no nosso mundo, ela se torna cada vez mais eficiente e capaz, e abrange cada vez mais aspectos da nossa vida. Mas com qual propósito isso é feito? Ela está sendo feita com o propósito de trazer benefício e bem-estar para a gente? Devemos nos perguntar se os avanços tecnológicos vão nos ajudar a viver de maneira plena, com clareza de propósito e com bem-estar. Não adianta uma tecnologia eficiente que consegue fazer tudo nas nossas vidas, se no fim das contas estamos infelizes, sem propósito e não realizados. Bem, eu sou o Luiz Eduardo e eu vou falar sobre as soluções e ações éticas para engenheiros. Temos a questão principal, que é como os profissionais de engenharia de computação podem mitigar dilemas como os apresentados em Zima Blue, como mostrado anteriormente. Temos as seguintes soluções, que é a garantia da autonomia e consentimento, os limites do desenvolvimento de ato sensível, a adoção de princípios de IA responsável e acompanhamento de IAs elevadas. Então, na primeira solução, garantir autonomia e consentimento, temos que avaliar os sinais da consciência e preferências da IA antes de aprimoramentos radicais, estabelecendo protocolos para evitar evoluções sem avaliação moral. A segunda, né, nos limites no desenvolvimento da IA sensível, nós temos que criar diretrizes claras, semelhantes à bioética, para evitar que sistemas simples adquiram consciência sem necessidade explícita, né? Para a terceira, temos a adoção de princípios de ar responsável, em que temos que incorporar explicabilidade, transparência e avaliação de impacto social barra emocional no ciclo de desenvolvimento para garantir a sustentabilidade das decisões tecnológicas. Aí, por último, a solução 4, temos o acompanhamento de IAs elevadas, que se uma IA adquirir consciência e propósito, ela precisaria de acompanhamento, diálogo e apoio, como qualquer agente consciente, para evitar sofrimento existencial. Olá, agora na parte final, eu, Luiz Gustavo, vou relacionar um pouco do episódio Zima Blue com os desafios reais da engenharia da computação hoje. Mesmo sendo ficção científica, a gente conseguiu recortar aqui alguns dilemas que foram apresentados e dialogam diretamente com alguns campos, como a inteligência artificial e o transhumanismo. O primeiro deles foi uma análise a respeito sobre a IA generativa e a questão de identidade hoje, como a gente percebe dessas novas IAs que a gente tem usado com tanta frequência, como o próprio ChatGPT, o Claude, o Gemini. A gente sabe que esses sistemas eles herdam os valores, as intenções, os vieses dos seus criadores e das bases de dados que eles usam para conseguir formar os modelos. Um grande dilema que a gente teria nesse ponto seria se esses sistemas eles podem ou devem desenvolver uma identidade própria e quem seria o responsável pelas escolhas que eles fazem. Muitas implicações disso a gente já vê hoje em dia nas questões éticas surgindo sobre IA. Outro ponto que a gente destacou seria exatamente sobre o transhumanismo em si, o aperfeiçoamento humano, onde um processo que é descrito dentro do episódio é onde o Zima ele vai trocando partes do corpo dele por partes cada vez mais avançadas, e isso gera um debate sobre essas questões de implantes neurais, próprios inteligentes, melhorias cognitivas, conforme isso for surgindo com o tempo, até que ponto seria saudável a gente alterar a natureza de um ser, seja humano ou artificial nesse caso. E mais importante seria se essas mudanças são um desejo genuíno ou imposições externas, seja sobre humano ou artificial. Outro ponto seria sobre os algoritmos e expectativas humanas. O que a gente vê no episódio é que o Zima ele passa por séculos tentando corresponder ao que o mundo espera dele como artista. Enquanto a metáfora muito forte é que hoje nossos algoritmos eles vivem para otimizar nossas métricas impostas, como cliques, engajamento, lucro, previsão. E como as máquinas hoje em dia elas não têm consciência, elas sofrem com um outro problema. Seria que elas ampliam efeitos sociais negativos ao perseguirem metas sem entender o impacto delas, como acontece com sistemas de recomendação, de crédito, de vigilância e segurança pública. O episódio nos alerta exatamente sobre esse perigo de deixar a tecnologia servir a propósitos que não foram questionados. Outro ponto seria a engenharia de IA responsável, algo que vem crescendo muito
com essa narrativa de conseguir mostrar urgentemente as práticas de IA sendo realmente responsáveis. Demonstrar transparência, limite, supervisão, de forma alinhada com o que a realidade pede, uma avaliação verdadeiramente ética sobre quais que são os processos utilizados dentro da IA. E a criadora do próprio Zima, ela mostra essas aplicações éticas ali, de como a explicabilidade, o consentimento ali, a análise de impacto, poderiam ter salvado ali dessa criação, ter levado essa existência onde ele mesmo não queria ter chegado. Dentro desse ponto mesmo de levar uma existência onde tem que suprir essas expectativas ali de algo que nem seria da própria máquina saber se ela deveria ou não ter propósito de verdade, onde ela chega ao ponto de ter consciência de questionar isso, a gente chega num ponto de, se em algum momento a IA chegar nesse ponto, a gente vai estar realmente criando soluções significativas ou aprimorando as máquinas para só não pensar nas consequências. Então, essa parte onde fica cada vez mais tênue essa linha de consciência vai chegar em algum momento no futuro com o IA. Dessa forma, a gente quis trazer também algumas perguntas para a gente refletir, como uma espécie de conclusão para esse debate que a gente trouxe do episódio. E, dentre elas, a gente trouxe 4 perguntas, que foi se a transformação do Zima ela foi uma evolução, uma violência tecnológica, do ponto de se a criadora dele, dando para ele consciência ali, a capacidade de realmente discernir como uma criatura consciente de verdade, foi uma violência, impôs para ele essa vivência, ou foi uma simples evolução? A decisão de retornar ao estado original foi a liberdade ou fuga? Se nós devemos evitar que as inteligências artificiais se tornem conscientes ou não. Ou se aplicar os princípios de ética computacional realmente poderiam impedir que os ímãs acontecesse no mundo real, ou no futuro esse dilema vai realmente tomar proporções que a gente não imagina. É basicamente isso. Em resumo, seria como se esse episódio trouxesse pra gente uma reflexão sobre propósito em geral, sobre identidade e os limites. E como a responsabilidade ética vai moldar como a gente vê a IA no futuro. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.